Irmãos, hoje nós chegamos à nossa última reunião de estudos sobre Mateus. Creio que seja uma alegria para nós, mas também tem um pouquinho de tristeza, né? Porque acabou o nosso estudo sobre Mateus. Um estudo tão rico, né? Um estudo, um evangelho, né, que foi escrito com tanta profundidade. E se eu pudesse colocar uma porcentagem aqui, nós não tocamos em nem 10% do que esse evangelho nos traz como revelação, né? Mas graças ao Senhor, porque Ele derramou nos nossos corações muitas verdades, né? Nós vimos muita coisa ao longo desse período e nós somos gratos porque começamos com esses irmãos e o Senhor acrescentou outros irmãos ao longo da caminhada nesse estudo, né? Muitos irmãos vieram, participaram, mas os que começaram estão aqui. Perseveramos, né? Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. E vamos continuar dependendo do Senhor e confiando nele, né? Senhor, somos gratos, Senhor Deus, por essa reunião, pela Tua palavra aberta, Senhor Deus, para nós. É o Senhor que quer a Tua palavra aberta para nós, Senhor Deus, porque o Teu Espírito quer nos revelar o Senhor. E nós queremos ver cada vez mais o Senhor, para sermos transformados, Senhor Deus, por essa visão, por essa contemplação do Senhor. Muito obrigado porque chegamos até aqui, Senhor. E o Senhor tem nos ajudado, Senhor Deus, a caminhar um pouco mais, Senhor. A cada dia o Senhor tem nos ajudado, Senhor Deus. Toma a Tua palavra em Tuas mãos, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer na noite de hoje. Nos transforma na noite de hoje, Senhor Deus. E nós queremos, junto com os irmãos, crescer em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor Deus, e confio em Ti, Pai. Amém. Então, Mateus capítulo 28, irmãos, nós já vimos a morte do Senhor, nós já vimos a Sua ressurreição, e hoje, para nós finalizarmos, né, não o estudo em si, porque não tem como falar tudo, mas pelo menos a parte que o Senhor nos encarregou, nós vamos ver o que o Senhor fez nas suas aparições após Ele ressuscitar. O que Ele falou, né? Quanto tempo Ele ficou aqui entre os discípulos, não só os 12, mas entre os outros discípulos que o Senhor tinha, e o que foi que Ele buscou nessas aparições dos discípulos, né? Aqui em Mateus, irmãos, nós vimos que quando o Senhor Ele ressuscitou, Ele primeiramente apareceu para aquelas irmãs, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, né? Foram as primeiras a verem o nosso Senhor ressurreto. E quando elas viram o Senhor, irmãos, aqui no versículo 8 de Mateus 28, elas diz aqui que quando elas viram, né, o anjo que apareceu ali diante delas, dizendo que o Senhor tinha ressuscitado, no versículo 8 diz que elas se retiraram apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Como é que pode, né? A gente poder ter medo e ao mesmo tempo ter alegria. Então, foi um misto de sentimentos que elas tiveram. E lá em Marcos, capítulo 16, ele acrescenta que elas estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Então, essa notícia para elas foi algo que elas ficaram meio que fora de si. Temerosas, com medo, assombrosas e, ao mesmo tempo, alegres de saber que o Senhor tinha ressuscitado. E no versículo 9 de Mateus 28 diz que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, apressando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Os pés do Senhor, né? Elas se debruçaram ali sobre os pés dele e fizeram aquilo
que somente era requerido fazer para o próprio Deus, que era o quê? Adoração. Então aqui elas estavam reconhecendo que Jesus era Deus. Porque os judeus sabem, né, aquele mandamento, né, que diz que somente a teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. E aqui elas já começam a adorar o nosso Senhor. E Tomé, lembra de Tomé também, quando não creu no Senhor, que ele tinha ressuscitado, né? Se eu não vir as mãos furadas, e nem seus pés furados, e nem o lado furado, de modo nenhum crerei. E quando Jesus aparece para ele, ele vê as mãos, ele vê os pés, ele vê o lado, o que ele fala para o Senhor? Senhor meu e Deus meu. Ali ele está sendo reconhecido agora como Deus, irmãos. Não só como Messias, não só como um profeta, mas também como Deus. Não é uma coisa assim que muda totalmente a visão de quem é o Senhor para eles, irmãos. Não é somente alguém que veio livrar eles do jugo de Roma, mas eles reconhecem que Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, o Senhor vai aparecendo gradualmente, primeiramente para as mulheres que foram perseverantes, estarem ali ao pé da cruz, e estarem no sepulcro, irmãos, querendo cuidar do Senhor mesmo depois de ele morto. Imagina lá, assim. Alguém que você ama está morto, e mesmo a pessoa lá no cemitério, onde foi enterrada, você ainda tem aquele sentimento de cuidado. Porque elas estavam ali buscando ainda cuidar do corpo do Senhor. Tanto é que elas chegam no sepulcro com aquele bálsamo, né? Querendo que alguém removesse a pedra. Para que elas pudessem cuidar do Senhor ainda morto, irmãos. Olha o amor. Então o Senhor aparece primeiramente para essas irmãs. O Senhor honra aquele que tem fé no Senhor. Aquele que tem uma fé genuína, uma fé crescida, uma fé madura, esses é quem o Senhor honra. Esses é quem o Senhor aparece primeiro. Isso nos fala da ordem dos arrebatamentos, né? Quem é que vai ser arrebatado primeiro, irmãos? Para quem o Senhor vai se manifestar primeiro? Aqui nós temos exemplo disso. Para esses irmãos que eram piedosas, que criam no Senhor, o Senhor honra elas aparecendo primeiramente para elas. Mas o Senhor não se esquece também dos outros discípulos que estavam ali temerosos, escondidos, né? Então o que ele fala para elas? Aqueles que têm uma fé madura, irmãos, que buscam o Senhor, são os primeiros a terem trabalho também. São os primeiros a serem comissionados pelo Senhor. Então qual o trabalho que o Senhor dá para elas, irmãos? Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então elas são designadas pelo Senhor para dar essa notícia para os discípulos. O seu Senhor ressuscitou e quer encontrar vocês lá na Galileia. Só que Mateus, irmãos, se nós percebermos aqui, diferentemente dos outros evangelhos, ele é muito resumido naquilo que o Senhor fez depois que ressuscitou. O que o Mateus fala? Versículo 16. Ele fala só o seguinte, ó. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Só isso que Mateus fala. Mais nada. Mas o Senhor fez muita coisa depois que ele ressuscitou. Lá em Atos, se nós abrirmos em Atos, Atos capítulo 1. Lucas escreveu Atos, ele inicia Atos, Lucas inicia Atos justamente com esse relato de Jesus ressurreto. E como que ele inicia aqui, ó? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então o Senhor, irmãos, depois que ressuscitou, ele ainda apareceu aqui na terra para os discípulos durante 40 dias, se manifestando vivo aos discípulos. Só que Mateus, quando ele fala desse período, ele só fala isso. Ó. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E depois ele passa para o comissionamento, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se nós pedimos ajuda aos outros evangelhos, a Marcos, Lucas, João e também a Atos, né, que nós vimos aqui, nós vamos ver que o Senhor apareceu para as mulheres que estavam ali no sepulcro. Depois o Senhor aparece para quem, irmãos? Para os 2 discípulos a caminho de Emaús. Aqueles que estavam ali desesperançosos, né? O Senhor encontrou com eles no caminho de Emaús, é Lucas capítulo 24. Conhecemos já a história. O coração deles queima ao longo do caminho, enquanto o Senhor vai mostrando nas Escrituras tudo o que aconteceria com ele mesmo. E quando o Senhor chega ali e parte o pão naquela residência, eles reconhecem que é o Senhor. E Lucas também fala que o Senhor apareceu primeiro para Pedro, antes de aparecer para os demais discípulos. Depois o Senhor aparece para os 11, dentro de uma casa fechada, irmãos. Ele aparece ali dentro. Não sei se cruzando a parede, não sei se aparecendo ali, mas com o corpo glorificado. Coisas que Mateus ele não relata, né? Então, irmãos, Spurgeon fala o seguinte: lá em Mateus, do capítulo 28 que nós lemos, quando fala que o Senhor encontrou com os discípulos lá na Galiléia, no versículo 16, né? Paulo fala disso aqui lá em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 15. Então, quem é que fala do que o Senhor fez quando ele estava ressurreto aqui na terra? São os evangelhos, Atos e também Paulo. Paulo, como último dos apóstolos, né, foi revelado pelo Senhor o que aconteceu ali naquele período, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Vamos ler aqui a partir do versículo 3, né? Paulo fala assim, acerca da ressurreição do Senhor, né? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Quando ele fala esses 500 aqui, irmãos, no versículo 6, alguns irmãos, inclusive Charles Spurgeon, fala que Paulo está se referindo a Mateus capítulo 28, versículo 16, quando o Senhor aparece na Galiléia para muitos discípulos, né, para os 11 discípulos, lá no monte, e alguns
E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui Paulo está se referindo a esse episódio, segundo alguns irmãos. E quando Paulo fala aqui aos 12, né? Alguns irmãos ficam na dúvida, né? Versículo 6. Depois, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Depois foi visto por mais que irmãos, no versículo 5, né? Perdão. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Que 12 são esses, irmão? Que o Senhor apareceu? Porque se a gente for pensar, quando o Senhor aparece, não é mais 12. Já são 11. Por que ele fala 12 aqui? Lá em João, capítulo 20, João, capítulo 20, versículo 24. Isso aqui é só uma curiosidade, porque alguns irmãos podem ficar na dúvida. Mas como assim? Ele apareceu para 12? Mas não era só 11? Judas já não tinha se enforcado, né? É só uma questão de esclarecimento mesmo. João 20? João 20, 24. Quando o Senhor aparece para Tomé. Então, quando o Senhor aparece para Tomé, o Senhor já tinha ressuscitado, não tinha? Judas já tinha se suicidado, não tinha? Então, só tinha 11 quando ele aparece para Tomé. Mas como que João escreve aqui? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, João também fala 12. Mesmo depois da morte de Judas. Então, eles usam essa terminologia 12 porque é algo genérico se referindo aos apóstolos. Porque ao longo do ministério de Jesus, eles sempre se referiam aos 12, não os 12 que estavam mais próximos, os 12. Então ficou algo para se referir aos apóstolos somente. Não que sejam 12, né, contados um por um, mas é como algo genérico para se referir àqueles discípulos, apóstolos que eram mais íntimos do Senhor. Se alguém já leu isso aqui e ficou com dúvida, a explicação é essa, tá, irmãos? É um chamado genérico, né, com relação aos apóstolos que eram mais íntimos do Senhor. Voltando aqui, irmãos, no versículo 18 de Mateus 28, o versículo 18 fala o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Irmãos, isso que foi dado ao Senhor é parte da recompensa pela sua humilhação. Então foi dada toda a autoridade porque o Senhor se humilhou até a morte, Malvino. Lá em Filipenses, capítulo 2, é exatamente isso que fala. Vamos abrir aqui Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Isso. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E o que acontece depois da sua humilhação, irmãos? Todo poder me foi dado no céu e na terra. É isso que fala aqui, ó. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse é o nosso Senhor ressurreto, a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E o Senhor fala o seguinte no versículo 19 de Mateus 28, né? Qual é o encargo principal do Senhor nesse finalzinho, irmãos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui vem a grande comissão do Senhor, Malvino. O Senhor completou a sua obra, a obra que ninguém podia fazer. Somente Ele poderia fazer essa obra, irmãos.
Mas depois que ele completa a sua obra, irmãos, agora nós entramos. Ele separou um povo exclusivamente seu, preparado para a boa obra. E agora ele requer de nós o quê, Lucimar? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora começa a nossa comissão, irmãos, de proclamar esse evangelho, como os irmãos começaram falando aqui nessa reunião, né? De ensinar, irmãos, de batizar, de proclamar a obra que o Senhor consumou na cruz. Isso diz respeito a nós, irmãos. Isso diz respeito aos discípulos. Mas o Senhor apareceu nesses 40 dias, como vimos aqui, irmãos, para preparar os discípulos para essa obra. Todas as vezes que o Senhor apareceu aqui para os discípulos, era para fortalecê-los de que essa obra tinha que ser feita. Essa comissão agora era passada para eles. Eles tiveram 3 anos e meio de treinamento, irmãos. Uma faculdade, um curso superior, juntamente com o mestre, juntamente com o Senhor. O Senhor mandava eles evangelizar. Vai lá para a nação de Israel, evangelizar o reino, pregar o reino. Eles estavam sendo ensinados como fazer. Mas agora aqui, irmãos, acabou a aula. Acabou a teoria. Agora vocês têm que ir a todo mundo, não somente a Jerusalém, não somente ao povo judeu, mas ide a todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o que nós fazemos aqui hoje, irmãos? Em todas as vezes que nós nos reunimos? Nós procuramos ensinar aos irmãos tudo o que o Senhor ensinou. Nós ensinamos os irmãos a guardar tudo o que o Senhor ensinou, irmãos. Esse é o nosso papel. Então, o nosso papel diz respeito a algo que tem que se fazer fora do corpo, para trazer pessoas para o corpo, mas também é um trabalho dentro do corpo, irmãos, de ensino. E eu vejo muitos irmãos ou desprezando um trabalho ou desprezando o outro trabalho. Mas os dois trabalhos são necessários para o que nós vemos aqui, irmãos. Ide a todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois faz o quê, Malvino? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, às vezes, o evangelista, ele coloca o trabalho dele lá em cima. Ah, vocês só ficam dentro da igreja? Vocês não querem sair para lá para evangelizar? Só querem ficar dentro de 4 paredes? Eu vejo muitos irmãos falando isso. E outros irmãos falando. Outros irmãos querendo ficar somente dentro da igreja. E não quer sair de jeito nenhum. E um acha que é mais importante estar do lado de fora, o outro acha que é mais importante estar do lado de dentro. Mas o Senhor manda os dois, irmãos. Tanto ir para o lado de fora, quanto também permanecer dentro. Então nós não temos que exaltar um trabalho de um em detrimento de outro, irmãos. Ambos os trabalhos são necessários. Tem os irmãos que são chamados para ir para fora, mas tem os irmãos que são chamados para ficar dentro. E nós temos que entender isso, né? E não reclamar de um ou reclamar de outro. Se o irmão for chamado para evangelizar as nações, amém. O irmão tem que ir com a bênção da igreja, não separado da igreja. E eu vejo muitos evangelistas como lobos solitários, irmãos. Eles vão por conta própria. Não estão vinculados a ninguém, não reúnem com ninguém e vão como lobos solitários aí, ó. Evangelizam, pregam, amém. Que evangelize e que pregue. Mas não tem cuidado de ninguém, irmãos. Não cuida de ninguém.
evangeliza, prega, às vezes nem batiza, às vezes batiza, mas deixa ao léu, ao Deus dará, entendeu? O Senhor cuida, como foi falado aqui hoje. Amém, o Senhor cuida. Mas existe um trabalho feito pela metade também, né? Quando nós cuidamos de alguém lá fora, nós temos que trazer para o corpo, irmãos. Para essa pessoa ser ensinada a guardar tudo que o Senhor ensinou. Senão fica um trabalho incompleto, irmãos. Fica um trabalho incompleto. Ah, eu tenho que evangelizar. Depois que vai acontecer é com o Senhor, é com Deus, não é comigo. Não é por aí, irmãos. Não é assim. O Senhor fala aqui, ó. Vai às nações, faz discípulo, batiza e ensina. Aí sim tem um trabalho completo, irmãos. Então nós temos que ter cuidado quando nós falamos, né? Com relação a essa questão, porque muitas vezes nós estamos defendendo o nosso ministério. A gente quer defender a nossa obra, aquilo que a gente faz, e não tem a visão completa do corpo. Se o irmão é evangelista, amém. Faça o trabalho de evangelista. Se o irmão é um pastor, amém. Faça o trabalho do pastor. Mas o pastor não é sem o evangelista e nem o evangelista é sem o pastor. Como Paulo fala, um plantou, outro regou, é Deus que dá o crescimento. Mas tem um plantio e tem um cuidado depois. Não é só um plantio. Se você plantou e não regar, o que vai acontecer com a planta? Morre. E como que você pode regar algo que não foi plantado também? Não tem como. E se nós estamos aqui, por exemplo, trabalho do pastor de ensinar, de cuidar. Como que o pastor vai cuidar se o evangelista não trouxer ninguém para ele cuidar? Aqui, a Lucimar sempre está trazendo a irmã aqui, ó, evangelizando. Evangelizando lá fora e trazendo para o cuidado, para escutar. Né? Então, é um trabalho conjunto. Então, nós não temos que ter em detrimento, né, o trabalho de um nem de outro. É evangelizar, fazer discípulos, batizar e ensinar. Amém, irmãos? Então, Mateus, ele termina aqui. E ele termina com as palavras de Jesus falando o quê? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação dessa era. A consumação dessa era, né? Da era da graça. Quando ele fala fim do mundo, não é que o mundo vai acabar, não, né? É o fim do mundo, é o fim dessa era, o fim dessa dispensação. Então, olha o que interessante como Mateus termina, irmãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é isso, irmãos? É Deus conosco. É Emanuel. Emanuel, irmãos. Deus conosco. Como nós começamos a estudar o Evangelho de Mateus? Os irmãos lembram? Vamos lá, Mateus capítulo 1. Versículo 23. Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que quer dizer Deus conosco. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Mateus termina dessa mesma maneira. Jesus falando, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o nosso Deus, Mavino, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. E ele está conosco aqui nessa noite, irmãos. E estará até a consumação do século. Então Mateus inicia, né, dizendo Emanuel e termina dizendo Emanuel. Lá em Marcos, né, vamos pedir ajuda aos outros evangelhos. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 19. Ele fala assim, ó. Depois desses 40 dias do Senhor aparecendo aos discípulos, Marcos fala assim, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado,
foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então agora nós temos a ascensão do nosso Senhor. A sua obra de justificação por nós, a sua morte, a sua ressurreição, a sua aparição e a sua ascensão, irmãos. É o que ele fala aqui. Foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E depois, o que aconteceu com os discípulos? Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. E Marcos termina dessa maneira. Lucas, irmãos, capítulo 24, versículo 50. Lucas 24, 50. Lucas 24, 50. Fala assim: e levou-os fora até Betânia. Então, irmãos, foi em Betânia a última vez que os discípulos viram o Senhor antes da sua ascensão. Levou-os fora até Betânia e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então, quando o Senhor ascende, era assim. O Senhor está abençoando eles ali, e de repente o Senhor começa a subir. Começa a ser elevado, e eles ficam ali, ó, olhando o Senhor, sendo elevado nas alturas, irmãos. Então, quando eles têm essa visão, o que acontece? Aparece ali, né? Os varões ali, como fala lá em Atos. Vamos lá, Atos. Capítulo 1. Atos continua, versículo 6. Atos 1, 6. Fala assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E esse, irmãos, é o final do ministério terreno do Senhor. Ele sendo elevado às alturas, os discípulos contemplando, o Senhor ser coberto pelas nuvens e os varões dizendo: esse Senhor que vocês viram, ele vai voltar da mesma maneira, entre nuvens, irmãos. Então muitos indagam e perguntam: como será que o Senhor vai voltar? Já está aqui a resposta, irmãos. É dessa mesma maneira, entre nuvens, e todo olho o verá. Nessa ocasião aqui, somente esses discípulos e as pessoas que estavam aqui reunidas viram o Senhor subir. O resto do mundo não viu, irmãos. Mas quando o Senhor voltar, todo olho o verá, vindo nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória, irmãos. Mas em qual arrebatamento todo mundo vai ver mesmo? A Aline está perguntando em qual arrebatamento que vai ser todo no olho verá, né? Não vai ser no primeiro. Não vai ser no primeiro. Isso aí eu já eliminei um. Vai ser em qual, irmãos? Vai ser em que período? Vai ser no final dos 7 anos. Os arrebatamentos vão acontecendo, a tribulação está acontecendo, o Senhor desce até o segundo céu, ainda não se manifesta para a terra,
Nós estamos com ele no segundo céu, se formos arrebatados. E no final da tribulação, o Senhor aparece entre as nuvens, com grande poder e grande glória. Somente no final da tribulação. Quando ele derrota o anticristo e os judeus contemplam aquele a quem traspassaram. Aí eles vão ver as mãos furadas e os pés furados. Todo olho é todo mesmo, inclusive de quem já Todo... foi arrebatado antes, né? Não, tudo que ele fala aqui na terra. Os que foram arrebatados já contemplaram o Senhor, já estão com o Senhor, né? Eles também não vão estar vendo. Eles vão vir junto com o Senhor. Eles vão estar junto com o Senhor. Porque o Senhor, quando vem, não vem sozinho. Ele vem com os seus santos. Então, aqueles que foram arrebatados, eles vêm com o Senhor. Então, por isso que todo olho verá, né? Todo mundo mesmo. Todo olho verá ele vindo, né? Nós vamos ver porque estamos vindo com ele. Aqueles que estão na terra vão ver pela primeira vez. E vão se admirar da vista que vão ter do Senhor, principalmente os judeus. Aí os judeus vão crer no Senhor. Essa é a segunda vinda do Senhor, entre nuvens, e todo olho o verá. Então, irmãos, o Senhor, nesses 40 dias que ele está aqui aparecendo para os discípulos, ele está encorajando os discípulos em virtude da igreja redimida, do corpo de Cristo, das ovelhas. Tanto é que se nós formos lá em João, capítulo 20, capítulo 21, deixa eu ver aqui. João 20, 30. Fala assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E depois, no capítulo 21, ele aparece para os discípulos e depois para Pedro. E o que ele fala para Pedro, irmãos? O que ele está querendo encorajar Pedro? Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ele fala para Pedro 3 vezes: cuida das minhas ovelhas. Aqui a partir do versículo 15, né? Quando o Senhor aparece para Pedro. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Então, esses 40 dias, irmãos, o objetivo do Senhor é encorajar os discípulos para que eles preguem o Evangelho e cuidem das ovelhas. E esse é o nosso encargo, irmãos, até os dias de hoje. Pregar o Evangelho e cuidar das ovelhas. Nos cuidar mutuamente. Porque nós fomos separados pelo Senhor. Nós não devemos nos misturar com esse mundo. Principalmente Caleb, que está aqui mais novo, jovem. Uma fase que não é fácil. Que é difícil. Que muitos jovens cristãos se misturam com o mundo. Nós temos que imprimir na mente deles que eles não são desse mundo. Não importa a rejeição que vocês vão sofrer, ou que você vai sofrer. Não importa, cara. Você não é desse mundo. Então você não tem que se comportar como as pessoas desse mundo se comportam. Porque essa promessa que os varões fizeram para os discípulos quando eles estavam subindo, quando o Senhor estava subindo, a promessa de que ele vai voltar, está prestes a se cumprir. Caleb, isso está às portas. Então, quanto mais chega aquele dia, mais nós devemos nos exortar, irmãos, para nos separarmos desse mundo. Pregar o Evangelho, batizar e ensinar a guardar tudo o que o Senhor ensinou. E o Senhor nos ensinou o que, irmãos? Que nós somos um povo separado. Nós fomos comprados por um grande preço, um preço de sangue, irmãos. Então, esse período que o Senhor esteve com os discípulos foi justamente para alertar eles disso. Agora vocês são meus. Vocês não são mais desse mundo.
Vocês têm que tirar as pessoas desse mundo e trazê-las para o reino eterno do Filho. E isso, irmãos, não sozinhos. Não sozinhos, porque lá em Marcos fala o quê? Só para finalizar. Marcos capítulo 16. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Mas pregaram sozinhos, irmão? Quem é que estava cooperando com eles? Sim. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, irmãos, nós fomos enviados. Mas o Senhor, ele coopera conosco. Somos nós cooperando com o Senhor e o Senhor cooperando conosco. Nós não estamos sozinhos. Eis que estarei convosco até a consumação dessa era. Até a consumação do século. E nós terminamos o Evangelho de Mateus. Finalizamos aqui. Que nós possamos ser encorajados, irmãos, a pregar o Evangelho. A batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando, irmãos. Ensinando incansavelmente. Todos os dias. De casa em casa. O que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Seja em casa, com culto doméstico. Nós temos que fazer mais culto doméstico lá em casa. Nós temos relaxado nesse assunto. Muita coisa para fazer, muitas tarefas, prova de escola, né? Então, assim, muitas vezes nós negligenciamos, irmãos. Então, o culto doméstico ele é de suma importância. É meia hora que nós tocamos na palavra para limpar nossas esposas, para edificar a nossa família, para sermos edificados, né? Todos os dias, irmãos, nos exortando mutuamente, porque era assim que os apóstolos faziam. Todos os dias, de casa em casa, comiam pão, partiam o pão. E nós, muitas vezes, ficamos todos os dias tocando nas coisas do mundo e não tocamos nas coisas do Senhor. E o nosso Senhor está prestes a voltar. Que isso queime o nosso coração, irmãos. E que isso não seja somente um estudo, mas que isso venha para a nossa prática. Tudo que nós aprendemos aqui nesse período, que se torne prática em nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor.